Olá, boa noite, internautas. Estamos aqui começando o nosso Bate-Papo na City, o programa Bate-Papo na City, né, Johnny Costa? Então, É isso aí. temos aí um pouquinho de atraso, né? Hoje, essa noite, mas desde já pedimos desculpa aí a vocês, internautas, e pedimos para que vocês compartilhem a nossa live da noite. Estaremos aqui com Jeremias dos Santos, presidente da Abraço Brasil, daqui a pouquinho Sandro Lima, que é coordenador da Abraço Bahia, e vamos falar sobre o papel das rádios comunitárias na pandemia. Desde já, mando o meu grande boa noite ao senhor Jeremias dos Santos e Johnny Costa. Boa noite. Boa noite, Jorge, Wellington, boa noite, Johnny Costa, boa noite, Sandro, boa noite a todos os dirigentes das rádios comunitárias da Bahia e de todos os estados, né? Dizer que para nós é uma satisfação falar sobre rádios comunitárias e principalmente neste momento tão difícil que nós estamos passando, né? Com falta, já tinha falta de grana. Agora acabou de piorar ainda mais, né? Então eu tenho uma novidade no final da live para falar para vocês o que nós encaminhamos nessa semana e que acabou de ser protocolado na Câmara dos Deputados Federais. Ô, notícia boa, né, Jeremias? Graças a Deus, né? Notícia boa. Pois é, gente, estamos começando o nosso bate-papo na City, já também estará aqui conosco o Sandro Lima, coordenador de informação da Abraço Estadual, e você pode participar, tirar suas dúvidas. O Jeremias Santos, ele é presidente da Abraço Nacional, e hoje, nosso tema, o papel das rádios comunitárias na pandemia, o trabalho que é feito pelas rádios comunitárias, a implementação da rádio, a importância das rádios comunitárias para as comunidades, nós estamos abordando aqui hoje, não é? O Jeremias está ajustando aí a câmera dele aí, tentando estar no Face, vai ser transmitido pela Rádio Web Piracity e também pelo Face da Abraço também, para poder acessar, poder perguntar e participar e colaborar conosco. Lembrando a você que essa live ficará disponível no canal do YouTube do Piracity para você poder conferir maiores detalhes também. Você pode participar pelo Face, falando, participando, e nós vamos estar estabelecendo aqui o papel das rádios comunitárias, principalmente na Bahia, no Brasil. Portanto, a presença hoje do Jeremias dos Santos é importantíssima para esse movimento de rádio comunitária, que não começou agora, é uma luta, o movimento continua em prol da democratização dos meios de comunicação, né, Jeremias? É isso aí. Para nós é uma satisfação, né, conversar com vocês nesse momento, parabenizar o nosso companheiro Sandro e vocês aí pela iniciativa. Eu acho que é isso mesmo, nós precisamos cada vez mais melhorar o nosso relacionamento. Por quê? Porque nós somos quase 5 mil rádios comunitárias e não é possível a gente que já tem uma lei que tem mais de 22 anos e a gente se vê nessa situação caótica, principalmente tratando-se de questão financeira. Não dá mais, não tem justificativa nenhuma que consiga argumentar no sentido de dizer que nós temos que ficar sem poder fazer propaganda e publicidade na rádio comunitária. Isso é um crime contra as rádios comunitárias, um crime contra a nossa comunidade, contra o nosso ouvido. Portanto, já se passaram 22 anos e nós precisamos reunir, nós precisamos mobilizar, nós precisamos lutar para que nós possamos mudar esse status quo que está aqui hoje, é totalmente contrário ao nosso interesse. Tá? Qual a justificativa para dizer que rádio comunitária não pode ter propaganda e publicidade, não pode acessar a verba pública de mídia? Eu quero saber qual é a argumentação fundamental para dizer que nós não podemos ter. Isso é um verdadeiro absurdo. Olha o que aconteceu, né? Há 22 anos atrás, a maioria dos parlamentares, conduzido pela ABERT, a Associação Brasileira de Rádio e TV, e eles conseguiram fazer uma lei que no primeiro momento foi importante para nós, companheiros, que foi o reconhecimento do papel da rádio comunitária, mas em contrapartida mandou a gente passar fome, carimbou a rádio comunitária para passar necessidade de ficar eternamente de pires na mão. Ou seja, é reconhecido o nosso trabalho hoje no Brasil inteiro da prestação de serviço, e nessa
pandemia. A rádio comunitária está dando show de realmente de compromisso com a população, de orientação, divulgação de esporte, jingle, programete, programa, podcast. É um show que nós estamos dando, mas em contrapartida nós não conseguimos nem pagar o aluguel, porque os poucos apoios culturais que nós temos foram rompidos. O comércio rompeu, com razão, né? E como que você vai pagar uma despesa se você está de porta fechada? E a porta fechada foi necessária, né? Porque senão o Brasil estaria um verdadeiro caos, muito mais milhares de portas, como está agora, pouco mais de 18 mil, é uma verdadeira situação de dificuldade que passa o povo brasileiro. Portanto, estou só aqui à noite para conversar com vocês sobre isso. Jeremias, está dando um pouco de barulho aí do seu fone, no seu microfone aí. Eu quero que você controle um pouco aí o áudio aí que está chegando para a gente. Será que é o barulho? É muito alto? Tem alguma coisa aí que tá escapando aí, me parece, no seu áudio. Veja aí, se não é o áudio canal do aberto. Facebook. É só você fechar o áudio do Facebook, porque a gente fica falando pelo aplicativo, aí o som sai melhor e sem esse atraso, né? Pronto. Agora melhorou, aí tá ótimo. Aí melhorou. Caiu aí. Agora ele fechou. Ele fechou. Mas está chegando aí pra gente agora o nosso grande amigo Sandro Lima, ele que está... né, Sandro? Rapaz. Ele estava aqui tentando entrar no aplicativo. Clica aqui, clica lá, até que enfim Sandro chutou pro gol e acertou. Eu quero saber de vocês aí se nosso amigo Jeremias já conseguiu acertar o link. Já conseguiu, sim. Primeiro que você, viu, Sandro? Pensando o quê? E aí, Sandro? Oi. Olha. Tudo bem, Jeremias? Tudo bem, Johnny? Jorge Wellington, pessoal do Ipiracite. Prazer estar falando com vocês na noite de hoje. Acho que vocês já começaram o bate-papo aí, mas sempre assim, né? Rádio comunitária e site ao vivo é sempre desse jeito, né, Johnny? Nós fizemos uma verdadeira rádio comunitária nesse momento, tentando conectar, ajeitando o áudio, o som, tudo. Né? Essa é a realidade nua e crua das rádios comunitárias, que vem fazendo um trabalho extremamente importante, né, Sandro? Principalmente você que é conhecedor da realidade das rádios comunitárias na Bahia, e você sabe como é que está sendo o trabalho das rádios comunitárias nesse momento, um trabalho de extrema importância e fundamental, já que a rádio comunitária, ela engloba principalmente a comunidade, diferentemente da rádio comercial, que ela tem seus interesses que fogem a essa temática, né, Sandra? É verdade, Johnny. As rádios comunitárias, ainda hoje, eu conversava com Edmundo Filho, que é do setor de radiodifusão do governo do estado, a respeito da importância das rádios comunitárias com as suas comunidades no combate à pandemia. Nós estamos vivendo isso no Brasil inteiro. Eu acho que Jeremias já começou até a falar sobre essa pauta com vocês, antes de eu entrar, mas as rádios comunitárias têm tido um papel fundamental porque nós estamos mais próximos da comunidade, da realidade dos bairros, da realidade das pessoas, das UPAs, das casas, das prefeituras, das secretarias. A gente tem uma convivência mais próxima. Então, o papel que as rádios comunitárias têm desenvolvido nesse momento é de extrema e fundamental importância para ser parceira, no sentido de que as pessoas consigam conviver com esse isolamento que tem sido aí tão debatido e tão questionado no mundo inteiro. É verdade. Jeremias falou, Sandro, sobre realmente a importância das rádios, a problemática das rádios, a questão da vinculação de comerciais nas rádios, que é importante, e é também dos entraves da rádio. Mas, apesar de toda essa importância, a rádio comunitária também tem muitos desafios pela frente, né, Sandro? Muito desafio. O desafio de rádio comunitária, na verdade, ele é diário. Ô, Johnny, antes de falar sobre esse assunto, deixa eu só justificar aqui rapidamente a ausência de Jairo Bispo. A gente tinha feito um planejamento aí junto com a Abraço Brasil, que é o nosso amigo Jeremias dos Santos, ele que é o presidente da Abraço Brasil, é um grande lutador, e aqui na Bahia nós temos o Jairo Bispo, que é da cidade de Água Fria, ele é o atual presidente da Abraço Bahia, está no seu segundo mandato, faz um trabalho
brilhante de resistência, né, nessa comunicação que tem avançado muito no nosso país, só que houve um choque de agenda hoje do Jairo Bispo com a nossa live, né? Já estava tudo certo, acertado com o Jairo e com a diretoria da Abraço Brasil, que nós entraríamos ao vivo hoje, mas aí o Jairo teve um choque de agenda, né, e nós pensávamos que a live era amanhã, na quinta-feira, mas aí quando ele foi analisar a live hoje, aí já tinha outra agenda inadiável, pediu para justificar para todo o pessoal que está acompanhando, mas dizer aí que o Jairo está junto com a gente nessa luta, é um grande baluarte aqui na Bahia, junto com outras figuras, como Adito lá de Cabo da Rosário, né, Valmir lá de Laje, Luiz Fernando de Gandu, Sheila, que também está nessa corrida com a gente no empoderamento feminino. Nós temos, enfim, tem outras figuras, tem o Gideão, tem Rogério lá de Anguera, tem Ramés de Itatim, Vilas de Ilhéus, né, tem o Dr. Alex e também Clênio lá de Camaçari. Então nós formamos um corpo da Abraço aqui na Bahia, e infelizmente o Jairo hoje não pôde se fazer presente aqui na live, ficou para uma próxima oportunidade, mas vamos debatendo, né? Eu queria apenas que você repetisse novamente para mim aí a pergunta que você fez, né? Porque com essa fala toda aí, a gente chegando verdade, no programa, verdade. desse formato, a gente acaba se perdendo um pouco. Mas é verdade, é normal, Sandro, sabe? A rádio comunitária tem muitos desafios. O Jeremias ele abordou a questão do entrave das rádios comunitárias não poderem veicular em comerciais. E isso traz um entrave muito grande na gerência das rádios, na manutenção das rádios, não é? E a rádio comunitária ela tem tomado uma direção extremamente importante para o desenvolvimento das comunidades onde elas estão inseridas, né, Sandro? Olha, a lei 9.612, né, Jeremias é um grande exemplo disso. Tem algumas pessoas no segmento de rádio comunitária que diz que rádio comunitária foi feita para não funcionar, né? E essa questão de não poder vincular as propagandas comerciais, a livre publicidade do comércio local é realmente um crime contra essa comunicação que é tão importante, né? Hoje, nos apoios culturais, nas novas portarias do Ministério das Comunicações, que agora é o MCTIC, se pode fazer quase tudo, só é vetado hoje forma de pagamento e preço. Então não justifica mais, né, uma altura dessa do campeonato isso ser cerceado das rádios comunitárias. A gente precisa combater isso, a gente precisa lutar para derrubar esse entrave, porque não justifica a gente que faz propaganda, né, apoio cultural do comércio pequeno, do comércio do bairro, não poder citar o preço lá da quitanda do São Manuel. Então isso não justifica mais, né? As rádios comunitárias têm resistido, e eu digo o seguinte, em todas as pesquisas que eu venho fazendo em rádio comunitária, eu sempre digo nos encontros de que rádio comunitária é como a era da internet. Ela veio para evoluir, veio para ficar. Não dá mais para as comunidades viver sem o rádio comunitário, sem a comunicação comunitária no nosso país. Não sei o que o Jeremias dos Santos pensa a respeito disso, ele que é um grande... a caminhada dele é muito mais longa do que a minha, né? Mas eu penso que rádio comunitária veio realmente para ficar. Não dá mais para você ficar sem a comunicação comunitária do nosso país, de forma alguma, sendo cerceada de evoluir, de crescer, né, de alcançar novos objetivos e novos horizontes. Verdade. Na verdade, Sandro e Jeremias também, a rádio comunitária, nessa época no Brasil, nesse período, há 20 anos atrás, o advento da rádio comunitária é uma revolução na comunicação, é inserir a população no rádio, que antes era muito difícil. Então, existem vários entraves. Agora, com certeza, a população, né, Jeremias? A comunidade tem que estar inserida na rádio, não é isso, Jeremias? Perfeito. A rádio comunitária é o produto de uma luta que o movimento social do Brasil teve logo após o fim da ditadura militar, principalmente no período da elaboração da nova Constituição, que foi promulgada no dia 5 de outubro de
1988, e nós conseguimos colocar lá um artigo, né, se não me engano, o artigo 221, onde tratava da comunicação pública, né? E logo em seguida vieram as rádios comunitárias. No primeiro momento tinha o nome de Rádio Livre, né? E que surgiu no Brasil todo, foi um pool de rádio que foi uma coisa extraordinária, que forçou o governo a aprovar uma lei, o governo reconhecer a rádio comunitária, e aí que foi o problema, né? Porque quando reconheceu a rádio comunitária, colocou alguns empecilhos para nós, que é uma luta para a gente alterar. Por exemplo, baixíssima potência, 25 watts, numa cidade grande até tudo bem, resolve o problema. Mas numa cidade pequena, do interior, uma cidade montanhosa, é uma dificuldade extremamente. E numa região extremamente de território muito grande, como é a região amazônica, não consegue chegar nem no povoado, nem no distrito do município. Isso é uma questão. A outra, apenas um canal. Né? Nós entendemos que não, que ela tem que ter mais canais para dar conta de absorver toda a demanda que é de comunicação comunitária. E agora o pior, que é a questão da subsistência. Ora, como que você faz a comunicação nas pequenas e médias cidades? Para vocês terem uma ideia, 70% das cidades brasileiras têm uma população de 5 mil a 20 mil habitantes. Ora, é justamente nessas cidades que a rádio comercial não está. Por quê? Porque a rádio comercial visa lucro. A rádio comercial não quer prestar serviço de graça para ninguém. E na cidade pequena, de 5 mil até 20 mil habitantes, as prefeituras são pobres, não têm o dinheiro suficiente para sustentar essas rádios comerciais. Quem está lá? A rádio comunitária. Ou seja, 70% dos 5.570 municípios está as cidades pequenas, as microcidades e a cidade média. E, nesse sentido, nós estamos em praticamente quase todos os municípios. E, por isso, que a nossa maior dificuldade hoje é de sustentabilidade. Por quê? Porque, além da despesa que nós temos no dia a dia, de pagar aluguel, telefone, internet, funcionário, nós temos problema na hora da qualidade. Né? Por exemplo, aquisição de equipamento, ter uma folha de funcionários qualificados como radialista, jornalista, para que a gente possa melhorar a nossa programação. Tudo isso requer grana, requer dinheiro. Agora, eles colocaram na lei que nós não podemos acessar verba pública e privada de mídia, que nós não podemos fazer propaganda e publicidade. Esse é um verdadeiro absurdo, isso é um crime. Isso é um crime contra a economia popular, porque nós estamos lá na pequena comunidade estimulando a economia popular. Isso é contra o Estatuto do Consumidor, porque o nosso ouvinte é consumidor também. Ele pode exigir que a gente tenha, por exemplo, a propaganda e publicidade no comércio local. É contra. Quando eu falo contra a economia popular, por exemplo, o seu mané do açougue e tal, ele não pode divulgar o preço lá da carne dele, porque nós somos proibidos, sendo que na rádio comercial pode. Mas agora, o seu mané ele vai ter condições financeiras de divulgar numa rádio comercial? Nunca terá. Portanto, precisa ser revisionada urgentemente essa lei que já tem 22 anos. É urgente, por isso que os dirigentes de rádio comunitária precisam compreender que é só através da luta. Foi a luta que fez com que nós tivéssemos uma lei 9.612. Bem ou mal, uma lei porca, uma lei ruim, mas é a luta que vai fazer com que a gente possa alterar essa lei, principalmente nesses 4 pontos que eu coloquei como fundamentais. Tem outras questões mais de ordem burocrática, de renovação de outorga, de fiscalização, etc. Mas, para nós, o ponto crucial hoje é a questão da sustentabilidade da rádio comunitária, aumento de potência e criação de mais um canal. Pois é. Muito bem, então estamos aí com o Jeremias Santos, ele que é presidente do Santos, ele que é presidente da Abraço Brasil, o Sandro Lima, que é o coordenador também, né, da Abraço Bahia, e hoje estamos aí falando um pouco das rádios comunitárias, né? Desde já peço aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, que compartilhem a nossa live, e o tema é o papel das rádios comunitárias na pandemia. E eu
Peço a vocês também que podem acessar o site ipiracite.com, que está lá transmitindo ao vivo a Rádio Web Ipiracite, e também aproveitar para dar o nosso boa noite a Daiane Almeida, que ela está aí acompanhando, a Juscelia Almeida, Paulo Freitas, Ana Mari, Jéssica Souza e o Antônio Mack. E o Antônio fala assim, importantíssimo o trabalho atual das Radicom, junto às comunidades, mas precisa ser valorizado e reconhecido pelas autoridades. Boa noite. Aí eu pergunto, em cima dessa afirmativa de Antônio Mack, né, que ele fala de Radicom. Como nós temos um público que não pode ser que muita gente não conheça sobre essa questão técnica das rádios comunitárias, o que vem a ser a Radicom? Senhor Jeremias Santos. Bom, a Radicom, bom, em primeiro lugar, ela é uma sigla, né, uma rádio comunitária, e ela significa o direito da comunidade de ter seu próprio instrumento de comunicação, que é o rádio, né? Ela é uma emissora de baixa potência, ela funciona em apenas um canal por município, o que é um outro absurdo, e ela está aí para prestar serviços para a comunidade, né? E também a comunidade tem que ajudar a sustentar essa emissora, seja através do apoio cultural, né? E seja também, e essa é a nossa luta, através da verba pública. Nós queremos ter acesso à verba pública, seja da prefeitura, seja da Câmara, seja do governo estadual, do governo federal, para que nós possamos manter essa emissora. Essa emissora ela é composta por moradores da comunidade, através da associação da rádio comunitária, que é mantenedora dessa emissora. Ela é composta por uma diretoria, uma associação sem fim lucrativo, que é registrado no cartório, que tem CNPJ pela Receita Federal e que é otorgada pelo Estado brasileiro através do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, que é aprovado, a sua outorga é aprovado pelo Congresso Nacional, tanto pelos deputados federais como pelo Senado. É só dessa forma que ela pode entrar no ar de forma autorizada para que não seja fechada tanto pela Anatel como a Polícia Federal. Ela é uma emissora que tem que estar divulgando todas as ações que acontecem na comunidade, por isso que é importante a gente ter finanças para que nós possamos contratar nossos companheiros radialistas, para que eles possam ter uma vida digna e fazer o serviço de forma melhor possível para levar as informações. Portanto, a rádio comunitária ela não tem proprietário, ela tem uma diretoria e que normalmente renova de 4 em 4 anos. Né? Uma diretoria ela só pode ficar no máximo 8 anos à frente de uma rádio comunitária, ela precisa ser todinha substituída. Quem faz toda a fiscalização e aprovação da nossa grade de programação é um conselho comunitário que é formado por várias entidades da sociedade civil. Pode ser a escola, pode ser a igreja, pode ser a liga esportiva, pode ser uma ONG ambientalista, pode ser uma associação de moradores de bairro, pode ser um sindicato, ou seja, entidade sem fim lucrativo que exista, né, do ponto de vista da legalidade, que tenha CNPJ, né, para que ela possa fazer a discussão da programação e orientar a diretoria numa programação que realmente tenha uma pluralidade, né, acima de tudo, uma pluralidade cultural, uma pluralidade política, né, onde, por exemplo, se vai entrevistar o dirigente de um determinado partido, que todos os partidos daquele município possam ter a mesma oportunidade para ir lá expressar os seus sentimentos, expressar as suas propostas. Então, é nesse sentido que uma rádio comunitária ela é hoje um dos principais instrumentos de uma cidade. O pessoal fala muito em internet, fala muito em site, em WhatsApp, em Facebook, mas é a rádio, e principalmente a rádio comunitária que está lá na grande maioria dos pequenos e médios municípios, levando a verdadeira informação. Johnny Costa. Tá aí. Pois bem, aí hoje a gente conversa com o Jeremias dos Santos, presidente da Abraço Nacional,
também com o coordenador de comunicação estadual da Abraço, o Sandro Lima, que também é da Rádio Esperança FM de Rui Barbosa. E o nosso tema hoje é o papel das rádios comunitárias na pandemia. Jeremias, Sandro, a rádio comunitária ela mostra que o rádio é importante para todos, não só para a comunidade, mas para o Brasil também. São mais de cerca de 3 mil, Jeremias, rádios no Brasil todo? É isso? Não, até esses dias atrás era quase 5 mil rádios otorgadas. No final do governo golpista de Michel Temer, o ministro era o Gilberto Kassab, ele caçou mais de 300 emissoras. Então hoje nós temos aí, inclusive esses dias eu pedi esse número, solicitei esse número do diretor de radiodifusão, o Marcos Palucci, até agora não me entregou o número, né? Achei incrível isso. Mas hoje nós temos, na verdade, cerca de 4.500 rádios otorgadas e deve ter mais ou menos 500 processos parados na Casa Civil, né, de novas emissoras para esse município. Nós temos hoje ainda, meus companheiros Jorge, Johnny, companheiro Sandro e demais ouvintes, nós temos hoje quase 1.400 municípios que depois de 22 anos da lei de rádio comunitária ainda não usufruíram de uma rádio comunitária no seu município. Veja bem, 1.400 municípios ainda não têm uma rádio comunitária depois de 22 anos, só para vocês terem um exemplo de como que é moroso o processo, a tramitação do processo no Ministério da Ciência e Tecnologia. Uhum. Sandro, uma coisa, Sandro. Aqui na Bahia, qual é a realidade das rádios comunitárias aqui na Bahia, Sandro? Você que é conhecedor, amigo, amante do rádio comunitário, principalmente. Johnny, o Jorge Wellington e meu amigo Jeremias. A Bahia experimenta também de situações diversas, né? Depende de cada região, né? Cada região tem uma realidade diferente, né? E como eu rodo muito a Bahia, eu tenho viajado muito pela Bahia fora, eu tenho conseguido detectar vários problemas e várias dificuldades que as rádios comunitárias têm enfrentado, né? E Jeremias tocou num assunto aí que foi a respeito da sustentabilidade. O que é que ocorre hoje? Nós temos emissoras de rádios comunitárias hoje no estado da Bahia que estão bastante evoluídas no processo tecnológico. Nos últimos 4 anos, muitos investimentos com equipamento de ponta, com tecnologia de ponta e com plástica de ponta, né? E tem capacitado os seus comunicadores, né, de uma forma em geral, para levar comunicação de qualidade para as comunidades, mas a gente também tem encontrado aquela rádio comunitária que não está conseguindo sobreviver, né, que estão em localidades muito pequenas, que tem comércio muito reduzido, que não tem investimento e nem ajuda das esferas governamentais, nem da sociedade civil dentro das suas comunidades, e as rádios elas têm aquela dificuldade tecnológica, estúdios precários, equipamentos obsoletos, dificuldade na capacitação, dificuldade de agregar pessoas, porque é um mundo feito muito do voluntariado. Então essa é uma realidade que o Brasil vive, né? Mas aqui na Bahia especificamente, que é onde eu conheço, né, as diversas regiões do estado, e eu devo conhecer hoje mais de 150 rádios presencialmente, a Bahia que tem quase 400 emissoras de rádios comunitárias, a gente percebe que tem essa dificuldade, né? A dificuldade da tecnologia, a dificuldade do recurso, a dificuldade do aprendizado, de acessar a mídia e de ser valorizado, sobretudo, por sua comunidade. Porque as rádios comunitárias têm esse fator que é importantíssimo. A comunidade onde a rádio está precisa valorizar esse mecanismo de comunicação social, né, de comunicação comunitária. E essa comunicação comunitária precisa entender que ela deve ser aberta ao povo, ela deve estar onde o povo está. Ela deve buscar essas alternativas, ela deve buscar levar qualidade, mas, acima de tudo, colocar o povo para falar no rádio, de forma organizada, de forma ordeira, de uma forma que contribua
para a evolução social da comunidade onde ela está. Então, aqui na Bahia, essa é uma realidade. A gente percebe, inclusive, que as emissoras de rádio que estão aqui na Chapada Diamantina, que está no eixo aí de Feira de Santana até Ceabra, hoje já estão bastante evoluídas no sentido tecnológico. Se nós formos para a região do recôncavo da Bahia, parte do sul da Bahia e parte do sudoeste, as emissoras também por lá estão bastante evoluídas, mas a gente encontra no meio do caminho muita gente que tem dificuldade por falta realmente do recurso, né, do recurso financeiro. Então é preciso ter um planejamento. A Abraço tem trabalhado bastante isso nas reuniões regionais que a gente faz, né, nos congressos regionais, tem debatido muito que as rádios precisam evoluir no quesito qualidade, no quesito de capacitação do seu pessoal, do seu voluntariado, das pessoas que produzem conteúdos, porque o rádio hoje não vive mais da música, a rádio hoje vive do conteúdo. A musicalidade, você tem aí uma diversidade muito grande de plataformas, né, para as pessoas ouvirem música. A última plataforma escolhida para se ouvir música hoje em dia é o rádio. O rádio precisa produzir conteúdo que venha, de uma certa forma, ajudar na comunicação social da sua comunidade. E nesse momento de pandemia, isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque as pessoas precisam de informação. As pessoas precisam entender o seu papel. As pessoas precisam entender que é preciso que a gente, enquanto comunidade, obedeça os protocolos da saúde, das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Que a gente esqueça um pouco nesse momento as ideologias políticas, porque trata-se de vidas, né, do ser humano. Então é importantíssimo que as rádios comunitárias entendam o seu papel dentro da sua comunidade, né, e passem a evoluir, porque é uma grande realidade a falta da tecnologia, a falta do investimento e a falta, sobretudo, do reconhecimento de grande parte da comunidade onde está a comunicação comunitária. Pois é, estamos aí com o programa Bate-Papo Nascente, a apresentação, eu, Jorge Wellington e Johnny Costa, e hoje nosso bate-papo, nossos convidados são Jeremias dos Santos, presidente da Abraço Brasil, e Sandro Lima, ele que é coordenador da Abraço Bahia. E o tema de hoje da nossa live é o papel das rádios comunitárias na pandemia. E desde já damos os nossos boa noites também para Marcos Filho, Central da Mídia. Ele disse aqui que parabéns, muito bom. O Antônio Soares também está sempre comparecendo em nossas lives. E pedimos a todos os internautas que compartilhem, mandem seus questionamentos e também convide os seus amigos, seus primos, né Johnny Costa, para poder a gente compartilhar essas ideias, essas informações. E antes da gente continuar aqui, mandar o nosso parabéns também para o projeto Dançar a Vida, hoje que faz aí 15 anos, não é isso, Johnny? É 15 anos. Exato. E também hoje é o dia do pedagogo, né? E lembrando também a vocês que tem muito pedagogo, amanhã mesmo estaremos fazendo uma live com um pedagogo, que é o Helder Santos, o Binho de Vavazinho. E pedimos a vocês encarecidamente que assinem nosso canal no YouTube, lá do Ipiracite, e também baixem o aplicativo do portal Ipiracite. E, dando continuidade, Sandro, a gente sabe que as rádios comunitárias, ela atua em baixa potência. Por que isso? Em 2018, o Senado Federal, ele aprovou uma potência das estações de rádio comunitária de 25 watts para 150, não é isso? 150 watts. Mas por que continua ainda essa baixa potência? Meu amigo Jorge Wellington, Jeremias, esse questionamento do aumento de potência realmente é algo que eu sempre costumo dizer que é inexplicável e inaceitável
por parte das esferas governamentais. Isso porque realmente em 2018, pela primeira vez em 20 anos de Lei 9.612, se conseguiu aprovar algo que modifique a lei. Só que essa aprovação ela foi feita no Senado. Né? Nós conseguimos avançar no Senado e isso hoje está travado na Câmara dos Deputados Federais em uma das comissões. Né? Porque é preciso aprovar no Senado, depois é preciso aprovar na Câmara Federal, né? Depois vai para o governo federal sancionar. E isso está travado em uma das comissões. Né? Existem algumas entidades fortalecidas no Brasil, no setor de comunicação, que não querem deixar que as rádios comunitárias consigam avançar nessa questão, né? Na questão do alcance. Porque nós entendemos, inclusive, que a radiodifusão no Brasil, 70% dos municípios brasileiros não tem uma rádio comercial, só tem rádio comunitária. Então, não justifica que essa rádio comunitária não tenha um transmissor de 150 ou até 300 watts para que ele alcance todas as suas comunidades dentro do seu município. Isso não atrapalha a radiodifusão comercial, não atrapalha a radiodifusão educativa, nem a internet. A gente só cria mecanismos e opções para o nosso povo, para as nossas comunidades, até porque toda a nossa programação e todos os nossos conteúdos têm cunho local. Então, esse entendimento do Ministério das Comunicações, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, esse entendimento de que nós não podemos ter mais do que 25 watts, ele é inaceitável nos dias de hoje. As rádios comunitárias, elas pedem para crescer. As rádios comunitárias, apesar de ter um transmissor de 25 watts, chegam em qualquer parte do planeta através da internet, e é preciso que todos estejam entendendo isso. Todo mundo que está à frente de uma rádio comunitária, toda associação que está à frente de uma rádio comunitária, precisa atrelar o rádio à tecnologia da internet, porque é o novo impacto do mundo hoje é a internet. A internet é que tem rompido fronteiras. Então a gente chega em qualquer parte do mundo e não é admissível mais que o Congresso Nacional se comporte dessa forma, com essa morosidade de liberar logo esses 150 watts definitivamente, para que a antena FM aí em Ipirá, por exemplo, possa chegar de ponta a ponta dentro do próprio município. Nas questões técnicas lá do Congresso Nacional, Jeremias está apto a falar um pouco melhor do que isso, do que eu, a respeito desses trâmites que estão lá nas comissões. Senhor Jeremias. Opa! Então, nós temos alguns projetos em tramitação, tanto no Senado como na Câmara. Né? No Senado, nós tivemos um momento histórico por conta da aprovação da MP 747, com a inclusão das rádios comunitárias nessa medida provisória, que culminou com o favorecimento de 1.300 rádios comunitárias que tinham perdido o prazo de entrada do processo de renovação da torre. Então foi muita luta, conseguimos. Inclusive, com boa participação da Abraço da Bahia, que inclusive levou um ônibus, né, lotado de dirigentes da Bahia para ajudar a pressionar os parlamentares. Depois, nós tivemos uma vitória num projeto aprovado pelo senador, na época, Hélio Costa, do Distrito Federal, um projeto que trata do aumento de potência e criação de mais um canal. O projeto original era um aumento de potência para até 300 watts e a criação de mais 2 canais. Os senadores aprovaram a criação de mais um canal e 150 watts. Esse projeto foi aprovado em meados de 2018. Em agosto de 2018, ele deu entrada na Câmara e está até hoje na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática da Câmara. Já está no 4º relator. Teve a participação de dois deputados da Bahia, ambos desistiram praticamente da relatoria, né? E agora está nas mãos do deputado por nome de Silas Câmara, do estado do Amazonas, onde até hoje ele não deu
o parecer não deu o seu relatório final, e nós esperamos que o relatório dele seja um relatório parecido com o que os senadores aprovaram. Porque não é possível que um projeto que foi aprovado por unanimidade dos senadores seja redigido ou tenha qualquer coisa diferente na qual o deputado Silas Câmara pode apresentar um relatório negando o aumento de potência e a criação de mais um canal. Seria uma coisa esdrúxula, seria uma coisa extremamente politizada se esse deputado apresentar um relatório. Mas nós sabemos que o mundo ele é movido pela política, por mais que muitos de nós não gostem da política, mas é a política que move o mundo e, portanto, nós temos que fazer política. Nesse sentido, nós temos que ficar vigiando esse processo, conversando com os parlamentares, explicando para eles a necessidade da aprovação desse projeto, que foi o primeiro projeto aprovado numa casa de leis, que é o Senado Federal, que altera a Lei 9.612 depois de 22 anos. Né? Então, nós temos que fazer pressão, infelizmente, neste momento de pandemia, não tem como você fazer tanta pressão, a não ser usando aí a tecnologia para você chegar nesses parlamentares. É essa a situação. Você tem um outro projeto que trata da questão da sustentabilidade da rádio comunitária, o direito de propaganda e publicidade. Foi apresentado pelo senador Donizete Nogueira, do PT do estado de Tocantins. Esse projeto foi aprovado por maioria dos membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E esse projeto está tramitando agora na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Esse projeto ele sofreu um revés. Por quê? Porque o deputado Weverton, senador Weverton, do PDT do Maranhão, ele apresentou um projeto parecido com esse projeto do senador Donizete Nogueira, e aí isso aqui que fizeram? Voltaram com esse projeto à estaca zero. Todo aquele trabalho que nós fizemos em 2018, de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, ele voltou a estaca zero. Por quê? Porque o senador Weverton apresentou esse projeto, imagino eu, que ele deve ter apresentado atendendo algum pedido da ABERT, né? E aí o senador de Roraima, por nome de Chico, esse senador apresentou um ofício pedindo que esse projeto do Weverton fosse adendado ao projeto do senador Donizete Nogueira, e, portanto, o projeto que tratava de grana, que tratava de sustentabilidade no Senado, ele voltou a estaca zero, nós vamos ter que voltar a fazer tudo novamente. Então, vocês vejam a sacanagem que é feito por dirigentes da ABERT, né? Como que eles utilizam dos deputados e senadores para fazer o jogo deles. E eu queria só explicar que é o seguinte, mas uma rádio comunitária tão pequena, um município de 5 mil habitantes, de 10 mil habitantes, o que isso tem a ver? Porque a ABERT, a Potência, a Abratel... Gente, nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de poder. Se a gente faz uma comunicação comunitária, decente, um jornalismo decente, nós podemos levar a verdadeira informação para a nossa comunidade. Não é isso que é feito hoje no Brasil. Hoje no Brasil, a maioria das informações que é repassada para nós é passada por um funil, passada por um interesse de grupos, seja de grupos empresariais, banqueiro, agronegócio, seja por interesse político. E por isso que a gente vê no Brasil, nesse momento, a gente morrendo de medo em casa, medo de pegar esse vírus, de pegar essa doença Covid-19, e a gente vê do outro lado pessoas que não querem, que não acreditam no vírus, pessoas que não querem usar máscara, pessoas que desdenham, falando que é uma gripezinha. Então vocês vejam o papel que a mídia fez nesse país. A mídia está dividida com relação ao combate do Covid-19. Eu acredito que na rádio comunitária não. Por isso que eu quero depois, o companheiro Jorge e Johnny, eu quero um tempo para me entrar nessa questão do papel das rádios comunitárias, o que nós estamos fazendo com relação à pandemia, e anunciar para vocês o mais novo projeto de lei
que Abraço Brasil pediu para um parlamentar, e aí 7 parlamentares já assinaram de coautoria, tratando da questão financeira da rádio comunitária e a pandemia e no Congresso Nacional. Então, é essa a situação do nosso projeto. Nós temos também outros projetos na Câmara que tratam também da questão financeira, questão do ECAD, etc. Johnny Costa. Ok, Jeremias. É importante esse debate, esse esclarecimento, para as pessoas saberem a luta das rádios comunitárias e a importância da rádio comunitária a cada dia, principalmente como meio de comunicação nesses tempos de pandemia, em que muitas vezes a fake news ela tem mais influência do que a notícia verdadeira. Então é importante. Aqui na nossa live, nós temos o Antônio Soares compartilhando, o Edmilson Carneiro, que também Edmilson Freire, que também é locutor, está conosco aqui na live. Rádio comunitária, diz ele, de onde saem vários profissionais para emissoras comerciais. Edmilson disse também com relação à influência dos poderes na aquisição da concessão de rádio. Tudo que é do povo, para o povo, eles travam. O Ari Silva, boa noite, Ari. Estou desde 95, diz ele, Sandro, tentando uma rádio comunitária legal, mas a burocracia faz com que ele desista, não é? Edmilson diz que a formação dele foi em rádio comunitária. Melodia Conquista, um abraço. Aqui é Benézia, Melodia FM, um abraço para você. E o Ari diz, ele mora em Santos, São Paulo, aqui não tem nenhuma rádio comunitária. Imagine, Sandro, imagine aí, Jeremias, não é? Legalizada, porque os políticos não têm interesse em legalizar a rádio comunitária. E o Gilmar Cigano diz que rádio comunitária é muito importante na implementação de informação e divulgação da cultura local. Por essas e outras causas, tem que ter apoio da sociedade e do poder público. Hélio Nonato também conosco, tá? Ale Macedo também. O Edmilson disse como não haver burocracia se as rádios comerciais estão nas mãos dos políticos. Antônio Soares, fotógrafo também conosco. Paulo Afonso Vieira, Jeremias, demais colegas, boa noite. Rádio Serrana, Lima Duarte, Minas Gerais. Jeremias, Sandro, a pergunta vai para os dois. A rádio, o meio de comunicação é realmente um poder? Por isso esses entraves de se conseguir a rádio, por isso a dificuldade de uma mera aprovação, de aumento de potência para uma rádio comunitária que às vezes não atende corretamente como deveria atender. É um jogo de poder ou não? Vai para Sandro e vai para Jeremias, nosso presidente. Vai você, Jeremias, depois eu vou. Olha, com certeza porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Em 2016, a democracia do Brasil sofreu um forte ataque, onde foi dado um golpe na nossa democracia. Se o papel da mídia corporativa não tivesse sido tão influente, talvez esse golpe não teria existido. Por quê? Porque foi 24 horas de bombardeamento do povo brasileiro, dizendo que a coisa estava ruim, que a coisa estava feia, que era isso, que era aquilo. E sabe aquele bombardeamento? Se não fosse esse papel de capitão do golpe que a mídia exerceu, talvez nós não teríamos o golpe na nossa democracia em 2016, né, em abril, na Câmara, e em maio, né, foi consolidado no Senado Federal. Portanto, é a mídia que acaba convencendo as pessoas do contrário. Por exemplo, como que um trabalhador que vive numa maior dificuldade, ele chega a concordar com a reforma trabalhista que foi feita em 2017? Porque a mídia corporativa, essa mídia comercial, ela fica 24 horas dizendo para o trabalhador que precisa fazer a reforma trabalhista, que ele precisa perder direitos trabalhistas para melhorar o emprego, para melhorar o Brasil, para gerar mais emprego, para gerar mais renda. E o que a gente vê é mentira. Foi isso que fez a mídia corporativa no ano passado, mentir para o povo brasileiro, dizendo que a reforma previdenciária é urgente, é necessária, que vai melhorar para o povo brasileiro, que vai gerar emprego. Ou seja, a mídia é poder. Se a mídia fizesse o papel dela, que é, por exemplo, o seguinte, é você ter a notícia, né, uma determinada notícia, e ela tem um contraponto. É esse que é o processo democrático. Então, se eu falo de determinado assunto para o fulano que tem uma opinião, eu tenho que ouvir o ciclano que tem outra opinião. É esse o processo democrático.
E não, o que a gente vê? A gente vê uma mídia fazendo o papel dos empresários, a mídia fazendo o papel da burguesia no nosso país. Então, o meio de comunicação é extremamente importante. E nós, dirigentes de rádio comunitária, precisamos entender isso. Por isso que nós precisamos ler mais, nós precisamos estudar mais, nós precisamos estar antenados. E eu não estou falando aqui de política partidária. Não estou falando aqui de politicagem, nem de politicária. Estou falando aqui da política enquanto ciência, da política enquanto cidadania, da política pública enquanto um mecanismo de melhorar as condições de vida para o povo brasileiro. Nós somos... Quem é o nosso público? São os trabalhadores. Nosso público não é burguês, não é classe média alta, não são ricos. Nosso público é o trabalhador, é aquele que vive com dificuldade, é aquele trabalhador que tem que acordar cedo e dormir tarde para levar a comida para a barriga do seu familiar, levar a comida para a geladeira. Então é esse povo que nós devemos defender. Como que nós vamos ficar numa rádio comunitária dizendo que reforma trabalhista é bom? Nós temos que provar que reforma previdenciária é bom para o pobre coitado lá, para o jovem. Do jeito que está agora, a juventude brasileira dificilmente vão conseguir se aposentar no futuro. Você está entendendo? Então, nós precisamos estudar mais. Nós precisamos entender o papel da comunicação no nosso país. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Pierre, lá da cidade de Una, no sul do estado da Bahia, extremo sul, já depois de Ilhéus. Tá falando aqui do aumento de potência. Enfim, mandar um abraço aí para o pessoal que está conectado com a gente. Johnny, o rádio, a comunicação comunitária, uma emissora de rádio comunitária, ela representa o quarto poder. Nós sabemos que no Brasil a mídia representa o quarto poder. Nós temos o legislativo, o judiciário, o executivo e o grande poder da mídia. E nas localidades, nas cidades pequenas, espalhadas pelo Brasil, nós sabemos que essa mídia exerce uma grande influência no mundo da política, porque as rádios comunitárias elas desenvolvem um papel fundamental, que é a disseminação da política pública, né, que é levarmos conhecimento para as pessoas conhecerem o papel dos conselhos, por exemplo, no seu município, um conselho de saúde, um conselho de assistência social, é saber qual é o papel do conselho tutelar, é saber qual é o papel social que o poder público deve exercer dentro das suas comunidades. E as rádios comunitárias, elas fazem isso, elas levam esse debate, elas levam esse conteúdo, e elas elevam o nível, hoje, de pensamento das pessoas. As pessoas conseguem entender aquilo que está certo e aquilo que está errado dentro do seu município num processo de cidadania. Nós hoje experimentamos isso de forma bombástica porque o jornalismo que as rádios comunitárias desenvolvem pelo Brasil é um jornalismo que tem cunho local. O jornalismo das rádios comunitárias, eles fazem uma pincelada daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas o foco ele é local. Eu apresento um jornal de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Comunitária Esperança FM em Rui Barbosa, chamado Diário do Povo. Esse jornal, ele é local. Nós temos uma unidade móvel que circula os bairros, as secretarias, as autoridades policiais e políticas. Nós ouvimos o povo lá na ponta do iceberg, falando do esgoto, da falta de iluminação pública, da falta de atendimento, das dificuldades nos postos de saúde, nas unidades de saúde. Então isso representa um poder, isso representa uma ameaça para o mundo político partidário. Então esse perfil que as rádios comunitárias desenvolveu, trabalhando com pessoas, né, dentro desse mecanismo, representa hoje para o poder público brasileiro, para o poder político do Brasil e de cada município, uma grande ameaça. Por quê? Porque a rádio comunitária, eu vou tirar a nossa emissora aqui da nossa associação como exemplo. Aqui na nossa associação nós temos locutor pedreiro, nós temos locutor técnico de informática, nós temos locutor professor formado em letras, nós temos locutor presidente de sindicato, nós temos locutor produtor de eventos, temos locutor atendente, né? Enfim, nós temos uma variedade muito grande de pessoas vindo
da comunidade que aprenderam a desenvolver a comunicação e que fazem parte do dia a dia das pessoas. E aí há uma difusão muito grande de conhecimento. E nessa difusão de conhecimento, isso traz realmente isso traz uma ameaça para o mundo político partidário. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o José Soter, acho que ele é de São Paulo, é um dos grandes baluartes também da luta pelas rádios comunitárias. Mas voltando aqui à realidade do poder, do quarto poder da mídia, é exatamente isso que acontece, é por isso que há um retardamento, é por isso que há um problema quando se fala em liberar uma maior potência, né, liberar acesso ao recurso público para que as rádios comunitárias tenham uma melhor tecnologia e mais investimentos. É justamente por isso, porque representa uma ameaça. E vou lançar aqui um alerta, que é importante para qualquer rádio comunitária. A rádio comunitária que tem compromisso com política pública, compromisso com as suas comunidades, compromisso com a realidade do povo, né, de cada cidadão da sua comunidade, não permite que a política partidária interfira dentro desse mecanismo de comunicação. A comunicação comunitária precisa preservar o direito da cidadania, precisa dar espaço para todos, né? Precisa dar espaço para quem é de situação no momento, para quem é de oposição, precisa criticar e fazer a crítica construtiva, mas, acima de tudo, precisa ter liberdade para deixar o povo falar. Toda a rádio comunitária que se presta ao papel de aceitar interferência política partidária dentro do seu mecanismo, ela não consegue desenvolver o trabalho essencial para a sua comunidade, que deixar que as pessoas falem livremente, de forma organizada, né, de forma responsável. É importante a gente dizer isso, mas rádio comunitária veio para ser um mecanismo livre. E os políticos precisam entender que dentro desse mecanismo livre, dentro dessa liberdade de imprensa, vivida pelas rádios comunitárias dentro das suas comunidades, eles precisam entender e saber utilizar desse mecanismo. Como é que um político utiliza de um mecanismo de rádio comunitária? Bom, a gente apresenta um jornal. O seu Manuel lá do bairro A está dizendo que a rua dele tem problemas de esgoto, tem problemas de iluminação pública, tem problemas de atendimento de agente comunitário de saúde. Cabe à rádio comunitária e abrir o espaço para que a esfera de gestão e governamental dê as suas explicações e deixar que o povo tire as suas conclusões se aquilo é verdade e se aquilo é mentira. Agora, a rádio comunitária tem que ter cuidado para não fazer um papel fechado, né, de, digamos aí, entre aspas, de puxa-saquismo político e dessa forma cercear o direito da população de ter direito à informação. A rádio comunitária deve pautar sempre com a verdade. Toda vez que você fala a verdade no jornalismo, essa verdade aparece. Toda vez que fala-se uma mentira no rádio, essa mentira volta-se contra a própria rádio, porque a comunidade sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, as rádios comunitárias representam uma ameaça para o poder político, e o político deveria entender que a rádio comunitária, na verdade, ela é um parceiro das políticas públicas. Então, toda a rádio comunitária realmente deve estar atenta a isso, deve desenvolver conteúdos programáticos, deve estar inserindo os médicos do seu município para conversar com o povo, os professores para conversar com o povo, os técnicos em informática para conversar com o povo, os artistas locais para estar em contato com o povo, desenvolver conteúdo de qualidade. É isso que as rádios comunitárias devem fazer. E aí, Johnny, é onde eu respondo a sua pergunta, definitivamente, para a gente dar esse ponto final, que é o rádio representa realmente um quarto poder? Representa um poder e representa uma ameaça? Minha resposta é que sim, representa. Agora, os políticos deveriam ver a rádio comunitária como parceiras da gestão pública. Pois é, estamos aí com o Sandro Lima, né? É verdade. Hoje no programa... Oi, Johnny. Oi. Isso não foi a resposta, Sandro. Foi uma aula
do que é genuinamente com a finalidade Professor da rádio comunitária. Johnny, Isso Jorge aí- Wellington Jeremias. Jeremias, professor, esse Johnny, Jeremias. Esse Johnny é um locutor, um radialista, que eu posso dizer, de caixa alta. É professor de Caixa inglês, tem um currículo invejável e é um grande Rapaz. profissional, o Jeremias. Não, olha só, Bacana. Jeremias, eu não estou certo. O que Sandro não falou não é verdade. Isso é uma aula. Claro. A gente, como cidadão, tem que saber disso, né? Isso. Então, e queria dizer que realmente, para mim, está sendo uma satisfação enorme tê-los aqui falando dessa realidade que é a rádio comunitária, dessa importância da rádio comunitária. E eu quero que essa não seja a última vez que vocês venham aqui, que é muito importante para a sociedade. A partir do que vocês estão falando, a gente consegue fazer esse link entre a realidade social de um povo, a libertação desse povo e a rádio comunitária como uma ferramenta para que nós venhamos a melhorar nossa comunidade. E tem muita gente aí na live aí querendo perguntar, gente do Brasil todo aí, viu, Jorge? Com certeza. Então, desde já aqui, ó, para você ter uma ideia, Sandro e senhor Jeremias, o Pierre está lá, ele diz aqui que é da Associação Cultural de Una, né? Ele fala também sobre o aumento da potência das rádios. O Paulo Afonso Vieira, que ele também dá uma boa noite a todos, ele é da Rádio Serrana, de Lima Duarte, Minas Gerais. Gente boa. Oi, Paulo. Nós estamos hoje atingindo o Brasil inteiro, né? E Tem um ruído aí, ó. Tem um ruído aí. ele é de Itapera. Eu acho que o microfone está dando para você aí, viu, Jeremias? É Jeremias que tá provocando esse ruído aí, Jeremias? Não, né? Tem um, ó. Acho que é Jeremias. Seu Jeremias, se tem algum volume aberto aí, está dando um probleminha aí. Aí, pronto. Mas o que será? Parou? Aí, parou. Continua, chegou o barulho. Continua ainda aí. Eu vou falar aqui, eu vou fechar o seu microfone enquanto eu dou uns avisos aí. E também mandar um grande abraço aqui também para o Manuel Martins, ele que é da Rádio Tapera FM, São José de Tapera, né? Lá em Alagoas, José Soter, que ele diz também que boa noite aos debatedores, parabéns por esse tão necessário tema. Ele está lá em Brasília, Sandro. E o João Paulo Oliveira está em Bom Jesus da Lapa. E o Antônio Alves botou aqui um texto que é maravilhoso. Ele disse, boa noite, aqui é Antônio Alves, de Pesqueira, Pernambuco. Amigos, eu acredito assim, as comunitárias, né, as rádios comunitárias de 300 watts e outras frequências, e não uma limitação de frequência, seja uma ou duas. Nós temos um espectro vasto, a limitação só causa interferência. E digo mais, porque só tem uma perseguição com as rádios comunitárias. Por que esse preconceito? Tem muitas educativas potentes que são mascaradas de comerciais, muitas arrendadas em redes comerciais, não exercendo sua função, e rádios comerciais autorizadas em um local e sendo instalada e radiando-a em outra cidade, e ninguém faz nada. Por que a comunitária é tão discriminada e sofre tanto preconceito? Abraço, amigo Jeremias, Sandro e os companheiros nessa live, muito boa e esclarecedora. Precisamos mais abraçar todas as rádios comunitárias com suas diretorias e ouvintes. Precisamos fortalecer, né? E o Antônio Soares também está aqui também. Ele diz que é muito importante as comunidades procurar o meio de comunicação, né? Para seguir ele também no Instagram, e ele deixa aqui o endereço dele. E realmente é interessante esse debate. O texto lá, baseado no que o Antônio Alves colocou aqui, eu peço a você, Jeremias, e o Sandro, para poder fazer um esclarecimento com relação a isso. Ô, Jeremias, eu acho que o Jeremias tem que fechar aí o áudio do Facebook dele, deve estar aberto no computador. Verdade. Você está escutando o barulho, é? Aí, agora está beleza. Agora está escutando. Bom, Aí. vou fechar aqui no meu computador.
Isso. Então, pessoal, eu queria mandar um abraço para todos os dirigentes que estão aí, para o Paulo, grande companheiro Paulo, lá de Lima Duarte, né, companheiro lá da Rádio Serrana FM. Mandar um boa noite aí para nossa companheira dirigente da Abraço Brasil, a companheira Rejane Barros também, que está nos assistindo. Ela é diretora da Rádio Comunitária Voz do Povo, Voz de Deus, lá da Arapiraca, no estado de Alagoas. Para a Tati, que eu vi aqui também, está na audiência. A Tati é nova dirigente lá da Rádio Comunitária da cidade de Santa Cruz do Sul, lá no estado do Rio Grande do Sul, também está na audiência. E para todos aqueles companheiros que estão aí nos assistindo, né? E eu só queria perguntar para vocês aí da organização, João e Jorge, quantos minutos nós temos ainda de live? Pode falar aí. Então tá, porque eu quero ainda falar sobre o papel que as rádios comunitárias estão fazendo nessa pandemia e quero aqui anunciar o mais novo projeto de lei, né, na Câmara, que foi dada entrada hoje, sobre esse assunto para as rádios comunitárias, sobre grana para as rádios comunitárias. Tá bom, gente? Mas respondendo a pergunta, é o seguinte: quando fizeram a lei lá quando aprovaram a lei de rádio comunitária, a lei 9.612, no dia 19 de fevereiro de 1998, eles colocaram uma série de empecilhos na lei. Por exemplo, primeiro, além do baixo potência, colocaram lá apenas um canal por município. Então, como nós temos, por exemplo, aqui em Cuiabá, nós temos uma cidade de em torno de 650 mil habitantes. E tem uma semana que é dividido, sabe, apenas pelo Rio Cuiabá, que é Várzea Grande, que tem em torno de 250 mil habitantes. Hoje, Cuiabá e Várzea Grande estão girando em torno de quase 1 milhão de habitantes. E aqui é o canal único para as duas cidades. Aqui o canal é 290, na frequência 105,9. Então, nós temos em Cuiabá 4 rádios otorgadas, da qual eu sou dirigente de uma, e na Várzea Grande também tem 4 rádios comunitárias otorgadas. Todas elas funcionam na mesma frequência, no 105,9. E aí você tem um universo em torno de 20 quilômetros de um raio, de uma ponta na outra, que abrange essas duas cidades. Aí imagina vocês como que fica a questão da interferência. E pior, tem determinado dia que um dirigente aqui que resolve acordar, não sei que situação dele, ele acorda e ele não vem de 25 watts, ele vem de 100 watts. Aí você imagina a bagunça que cria, você imagina a situação que cria entre os próprios dirigentes dessas rádios comunitárias. Quer dizer, o cidadão não respeita a lei, pior, não respeita as outras rádios comunitárias e liga o equipamento lá de 100 watts, aí cria uma confusão enorme. Então, mas o que é isso? Isso é por conta da lei. A lei, essa lei, ela é uma lei sacana. Essa lei, além de proibir a nossa subsistência, essa lei interfere de forma burocrática e técnica dentro das rádios comunitárias. Né? Então, nós temos, por exemplo, o município vizinho tem que ter frequência diferente. Se Cuiabá é na frequência 105,9, Várzea Grande deveria ser na frequência 104,9. Para quê? Para não ter esse problema. E tem mais. Se daqui a 20 quilômetros tiver uma rádio comercial lá com 50 mil quilos lá, se tiver na frequência 105,9, se eles entrarem dentro de Cuiabá, eles vão fazer interferência. E sabe quem que tem que ser ajeitado de acordo com a lei? É a rádio comunitária, não a rádio comercial. Ou seja, se tiver tendo interferência, quem é culpado é a rádio comunitária. É a rádio comunitária, aí a Anatel vai ver um outro canal para essas rádios comunitárias funcionar. Ou seja, a rádio comunitária, aquilo que o Sandro tocou, Sandro, aquilo é verdade. A rádio comunitária, a lei de rádio comunitária foi feita para as rádios comunitárias não existirem. E como nós somos teimosos, e a maioria de nós somos voluntários, e aquilo que você citou aí, Sandro, nós temos aqui na rádio, temos pedreiros, nós temos serventes, nós temos servidor público, nós temos advogado, nós temos radialista, nós temos todo tipo de gama de gente que uns dependem da rádio para sobreviver, mas a maioria não depende. Por isso que a gente faz a rádio comunitária acontecer. Mas se dependesse da lei, coitado de nós, a gente já era para ter entregado as contas há muito tempo. Johnny Costa.
Prontinho? Sandro? Cadê o Sandro? Sandro sumiu? Vai lá, Sandro. Pode ir, vai aparecer agora. Pronto. Olha só, a Sheila Lima de Oliveira está aqui também, parabenizando a gente por trazer a temática das rádios comunitárias e parabenizar as rádios pelo trabalho de informação e cidadania neste momento de pandemia. Muito bem, Sheila, um abraço para você. Ed Freire, infelizmente os burocratas não querem um povo com voz e vez. Santos e Celima, cadê que está aqui? Antônio Soares, é muito importante que o político ajudasse. Sandro, pois é, Sandro. Sandro, eu acho que a rádio comunitária está acostumada a viver com fake news. Você lembra, Sandro, de um detalhe que o pessoal achava que rádio comunitária derrubava avião, foguete? Rapaz, você inventar um negócio desse, rapaz, entende isso? Que coisa, viu, Sandro? Seu microfone aí, Sandro. O microfone, Pronto, Sandro. joia. Aí. Chegou aí? Aí, já. Vamos lá, Johnny. Jorge Wellington, que está lá nos Estados Unidos, nos possibilitando aí esse intercâmbio. Jeremias, que está lá do outro lado do Brasil. Eu estou aqui em Rui Barbosa. Qual a cidade que Jeremias está, Sandro? Jeremias, acho que é Cuiabá, né, Jeremias? Peraí. Cuiabá? Isso. Eu acho que é. Vamos lá. E aí, nessa pergunta que Johnny coloca, alguém colocou na live aí que as rádios comunitárias têm essa perversidade de serem regionalizadas pela sua frequência. Eu queria dizer aqui, antes de falar sobre a frequência aqui, é que nós vamos produzir uma live do empoderamento feminino. Nessa live aí, Jorge, o Elito, Johnny e o pessoal que está nos acompanhando, nós teremos a Sheila e teremos a Rejane, lá de Alagoas, que são pessoas que estão dentro da comunicação e que têm um currículo muito forte, um currículo social muito forte. Elas atuam na área de assistência social e na área de comunicação de forma bastante intensa. Mas vamos lá. Em cima dessa questão das frequências que existem nas regiões, eu já venho pesquisando rádio comunitária há algum tempo. Eu estou no rádio há quase 30 anos, venho do rádio comercial, e, enfim, tem toda uma trajetória aí de pesquisa, e decidi que eu queria fazer rádio comunitária. Por que eu queria fazer rádio comunitária? Porque é um mecanismo aberto para o povo. Você fala e você produz aquilo que você pensa de uma forma livre, e claro que com ética e responsabilidade. E aí eu comecei a descobrir por que aqui no eixo de Rui Barbosa, onde eu estou, Rui Barbosa, Macajuba, Baixa Grande, todas as rádios são 87.9. Por que no eixo tal é tudo 104.9? Por que em outra região é tudo 87.5? Por que em outro lugar é 105.9? Eu cheguei à conclusão de que essa explicação que a Anatel e que o Ministério dá para as rádios comunitárias de que há apenas um canal disponível, eu sinceramente vejo isso como um ato de perversidade. Eu acho que lá atrás, quando a lei foi feita, e foi feita com o intuito de que as rádios comunitárias não crescessem, porque a lei dizia que rádio comunitária só podia pegar no raio de 1 quilômetro, e você não tem pela lei, pela física, né, pela ciência, você não tem como colocar um transmissor de 25 watts e que você consiga limitar ele em 1 quilômetro. Então esses 25 watts, se não tiver nenhuma barreira, ele vai pegar com 80, se tiver alguma barreira, ele vai pegar com 5. Então isso aí é imprevisível. Então o que foi que eles fizeram com as cidades próximas? Colocaram todas as rádios no mesmo raio. Não é porque só existe um canal, é porque eles, mesmo com um canal, poderia ter colocado frequências diferentes. Poderia Rui Barbosa, por exemplo, ser 87.9, Macajuba 64.9 e Baixa Grande 65.9. Tudo no mesmo canal. Não haveria interferência. Isso aí foi uma perversidade que fizeram com as rádios comunitárias. E eles fizeram pensando no quê? Pensando que se essas frequências fossem diferentes,
Rui Barbosa pegaria dentro de Macajuba, e Macajuba pegaria dentro de Rui Barbosa. E aí minha pergunta, e qual é o problema se isso acontecer? Então, na verdade, fizeram um bloqueio, porque na direção de Macajuba, os nossos 25 watts só pega com 14 quilômetros. E eles de lá para cá só pegam com 14 quilômetros. Mas na minha direção, que é livre, eu pego com 60. Qual o problema? Então, eles fizeram esse mapeamento de acordo com a liberação das rádios e de suas localizações e foram colocando na mesma frequência em cidades vizinhas. A gente tem situações no Brasil e aqui na Bahia de cidades que estão num raio de 5 a 6 quilômetros de uma da outra e a rádio está na mesma frequência. E essas rádios não conseguem evoluir porque elas ficam presas uma na outra. E as pessoas têm uma zona de sombreamento que não conseguem ouvir nenhuma nem outra. Isso, para mim, chama-se perversidade. Para mim, pode ter 10 canais disponíveis para a rádio comunitária. Mas se a Anatel e o Ministério não entenderem que é preciso mudar a frequência, não vai resolver o problema do mesmo jeito. Pode ter 10 canais. Então, nas minhas pesquisas técnicas, eu cheguei a essa conclusão. O que existe, na verdade, é realmente um embarreiramento para que essas rádios não cresçam. Aí veio a era da internet. E a era da internet trouxe uma nova realidade. Eu estou aqui em Rui Barbosa com 25 watts, mas eu posso ser ouvido lá nos Estados Unidos por Jorge Wellington, que está aqui com a gente, pela internet. E essa é a era do rádio. Nós estamos indo na direção do rádio digital. O rádio digital é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui agora através da live. Nós constituímos uma emissora de rádio na web, numa faixa digital. Eu vou poder ter o meu estúdio aqui na minha casa, Jorge Wellington lá na casa dele, Johnny na casa dele, nós vamos linkar como estamos falando aqui agora. Como já acontece no primeiro mundo. Então está chegando um momento que a evolução do rádio comunitário já não depende só mais do transmissor. Então não importa se é 25 watts, se é 50, se é 150 ou se é 300. Porque o mundo digital e o mundo da internet, dos streaming, veio para resolver e para nos dar essa liberdade. Isso. Então, isso que é fundamental que as pessoas entendam. E é preciso que o Congresso Nacional entenda isso, que a Anatel entenda isso, que o Ministério entenda isso. Eles estão com a ilusão técnica de que continuam embarreirando a gente. E não continuam mais embarreirando, é só uma questão local. Então não justifica. Para mim é uma perversidade o que fizeram. Isso foi feito lá atrás, foi implantado dentro do Ministério e alguém segue essa regra como vias de fatos até hoje. Tá? E isso não justifica mais. Pois é. Estamos aí com Sandro Lima, coordenador da Abraço Bahia, Jeremias dos Santos, presidente da Abraço, e já estamos aí com 1h e alguns minutos, né? Mas, Jeremias, fique à vontade aí agora para você explanar o que você queria para todos nós aqui, internautas do Ipiracity. Bom, obrigado, Jorge, obrigado, Júnior, obrigado, Sandro. Eu quero mandar aqui um abraço para todo mundo que está na live. Infelizmente, eu não vou poder falar nome a nome aqui. Agora que eu consegui ter acesso aqui, eu consegui abrir aqui. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é o seguinte. Parabéns para todos os dirigentes de rádios comunitárias no Brasil inteiro. Parabéns pelo comportamento, pelo posicionamento que as rádios comunitárias estão tendo em todo o país nesse momento de pandemia. As rádios comunitárias entenderam o papel que é realmente de uma rádio comunitária, que deveria ser um rádio enquanto instrumento, né? Mas a gente sabe que as rádios comerciais, quando colocam um spot, quando colocam um jingle, uma vinheta, só coloca na base da grana. E as rádios comunitárias, para vocês terem uma ideia, eu já encaminhei para vocês mais de 100 trabalhos produzidos por nossos parceiros, trabalho produzido por algumas entidades de rádio comunitária e das Abraços, trabalho produzido por ONGs, por parceiros que a gente nem conhecia, mas que produz conteúdo e que queria que esse conteúdo fosse vinculado nas rádios comunitárias para que o povo tivesse acesso à informação nesse momento de pandemia. Portanto, gente,
parabéns, nós estamos fazendo um verdadeiro trabalho, porque o que nós estamos passando agora é uma guerra. Nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível. Nós estamos numa guerra onde a gente não vê o inimigo, onde se a gente der uma bobeira, uma saída de casa, desguarnecido, desprevenido, a gente pode trazer o vírus para dentro de casa, além da gente ficar infectado, infectar as pessoas que a gente mais ama. Então, as rádios comunitárias têm produzido e vinculado esses conteúdos de uma forma fora de série. Nós vinculamos já conteúdo do Unicef, né, que é a entidade ligada à ONU, que cuida das crianças e adolescentes, da CONAC, né, que é o Conselho Nacional dos Quilombolas, o conteúdo da UAREC, que é formado por professores da Universidade de Minas Gerais, conteúdo da Agência Rural, de jornalismo para a periferia, através do Em Quarentena, que é fundamental, conteúdo da Abraço do Maranhão, conteúdo da Abraço Brasil, conteúdo dos professores aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, que é chamado Minuto da Quarentena, conteúdo de várias entidades a nível nacional que têm produzido notáveis trabalhos e a rádio comunitária tem atendido essa demanda. Portanto, o único problema nosso está sendo justamente na questão financeira. Se nós já tínhamos dificuldade de sobrevivência, se aqueles que têm funcionário já têm dificuldade de pagar a folha, imagina agora, né? Então, nesse sentido, a gente está conversando com alguns parlamentares, né, desde o início, né, dessa pandemia, só que a gente tem muito amigo. Só que esses nossos amigos, eles não são uns amigos assim, para abraçar a rádio comunitária e levar um patamar melhor. São nossos amigos na hora de dar entrevista, são nossos amigos na hora de mandar um alô, mas não são nossos amigos de abraçar a gente e ir para dentro daquela Câmara, para dentro do Senado e aprovar projetos que verdadeiramente vai transformar as rádios comunitárias. Porque transformando a rádio comunitária, quem vai ganhar com isso são as nossas comunidades, quem vai ganhar com isso são as nossos ouvintes, quem vai ganhar com isso é o Brasil, através do principal meio de comunicação que nós temos nas pequenas e médias cidades. Para vocês terem uma ideia, né, com a migração da FM, da AM para a FM, nós temos vários municípios brasileiros, principalmente na Amazônia Legal, que não tem, que a comunidade ficou desconhecida, não tem nenhum meio de comunicação, não tem uma rádio comunitária e não chega a rádio FM. E nós sabemos que a rádio FM ela não consegue dar conta do território que uma rádio AM chega. Então, tem municípios que malemar estão sabendo sobre, olha só, em pleno século XXI, malemar estão sabendo sobre o Covid-19, sobre o novo coronavírus. Então, vocês vejam que situação que está o Brasil e quem que está lá. E por isso nós estamos articulando o nosso companheiro, o nosso dirigente Ailton, ele tem viajado em várias oportunidades na divisa lá da Rondônia com a Bolívia, para estar fundando um rádio comunitário nesses municípios que ficaram desguarnecidos de qualquer meio de comunicação. Portanto, nós articulamos nesta semana, juntamente com o deputado Reginaldo Lopes, um projeto de lei que acabou de ser protocolado. Eu não tenho o número aqui do projeto ainda, mas eu vou ler para vocês na íntegra esse projeto, para que vocês tomem consciência do que nós vamos precisar fazer a partir de amanhã para que esse projeto seja aprovado. Eu vou tentar localizar aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar localizar aqui esse projeto para que eu possa passar para vocês o conteúdo desse projeto, que não é um projeto salvador da pátria, não, mas é um projeto que tem como objetivo de dar uma melhorada nessa pandemia. Porque, gente, até agora, o governo brasileiro está perdido. Até agora, a única coisa que o governo brasileiro sabe fazer é querer abrir o comércio e mandar o povo para a rua, mas não assume a responsabilidade, né, do que vai acontecer. Até agora, nós não temos um planejamento do nosso país para dizer que, olha, a pandemia vai acabar em tal mês. Ninguém sabe. Então, nós podemos passar o ano de 2021 praticamente
nessa situação. E aí, como que nós vamos fazer? Né? Porque rádios comunitárias que tinham uma certa reserva já não tem mais. Como, principalmente as rádios comunitárias que não têm sede própria, que tem que pagar aluguel. O aluguel não espera. Né? O cidadão que tá alugando um espaço para nós, ele não espera, né? Ele quer receber com razão, porque ele também depende desse salário. Então, eu vou passar aqui para vocês. Rapaz, eu tinha aberto o negócio aqui, mas aqui está tão... Deixa eu ver aqui, eu tinha aberto aqui, ó, tá aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui o projeto de lei para eu ler para você. O benefício emergencial, né? O benefício emergencial. Meu computador tem tanta coisa aberta aqui que ele está... Aqui, vai abrir agora. Aqui, ó, gente, o projeto de lei apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes, ele é do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais e também foi assinado com outros parlamentares agora no final da tarde. Eu não tenho ainda como dizer, para falar para vocês quem são os outros parlamentares. Mas o projeto de lei tem a seguinte redação. Projeto de lei número tal, de 2020, dispõe sobre a concessão de benefícios emergenciais às instituições sem fim lucrativo de radiodifusão comunitária a ser adotado durante o estado de emergência em saúde, que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei dispõe sobre a concessão de benefício emergencial às instituições sem fim lucrativo de radiodifusão comunitária a ser adotado durante o estado de emergência em saúde, que trata a Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Parágrafo único. Compreende-se como instituições sem fins lucrativos de radiodifusão as entidades sem fins lucrativos que têm autorização federal para a atividade de radiodifusão comunitária no país. Artigo 2º. Durante o período que trata o artigo 1º desta lei, estas instituições receberão um subsídio de R$10.000. Parágrafo único. O benefício previsto nesta lei será pago em uma parcela a cada 3 meses, desde o início do decreto de emergência até o fim do estado de emergência em saúde previsto na Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Artigo 3º. Farão jus ao benefício previsto no artigo 2º desta lei todas as instituições sem fins lucrativos autorizadas a operar como rádio comunitária que, inciso 1º, estavam em funcionamento antes do período de estado de emergência em saúde, que trata a Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Inciso 2º, se comprometerem a propiciar nas suas programações de radiodifusão comunitária, neste período de emergência em saúde, programação de informação, prevenção e orientação sobre a pandemia, divulgando as ações e orientações dos órgãos públicos das esferas municipal, estadual e federal. Inciso 3º, ao final do recebimento do benefício, deverão encaminhar relatório contendo as ações e informações desenvolvidas pela entidade em relação ao combate à pandemia durante o período de recebimento do benefício. Parágrafo único. O Poder Executivo adotará medidas necessárias para, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde de que trata o artigo 1º desta lei, garantir cadastro de solicitação do benefício e acompanhamento do processo por meio digital. Artigo 4º. Os recursos necessários para a implantação do benefício previsto nesta lei serão consignados por créditos extraordinários no orçamento da Seguridade Social, observado o termo do artigo 107, parágrafo 6º, inciso 2º do ADCT da Constituição Federal, o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 5º. Os recursos necessários para as despesas previstas nesta lei correrão à conta de dotação orçamentária do Fundo Nacional de Cultura e da Secretaria Especial da Cultura, acrescido, se necessário, de crédito extraordinário adotado na forma do artigo 4º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua... Aliás, artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa dessa lei. Vamos lá. Vou tomar uma água aqui. Vamos lá. Justificativa. Com o avanço do novo coronavírus Covid-19,
Há restrições de locomoção, isolamento e a necessidade de fechamento de estabelecimentos comerciais têm imposto a esta rádio comunitária que sobrevive com pequenos apoios culturais dessas empresas que, no momento, não tem como promover apoio cultural a estas entidades. Desta forma, proposta que vem a minimizar os graves efeitos das necessárias medidas de restrição de contato social no meio cultural precisam ser viabilizadas urgentemente a fim de impedir demissões e a falência absoluta do setor cultural. Nesse contexto, tendo claro que as consequências da pandemia atingirão a espinha dorsal da sustentabilidade econômica da cultura no país e da sobrevivência desta rádio comunitária, propõe a concessão de um benefício a este setor com o intuito de manter a sua sobrevivência. Para isso, um subsídio de R$10.000 a cada 3 meses, com a contrapartida de parceria na divulgação das informações em ações de combate à pandemia. Há de se considerar que estas rádios comunitárias são fontes de informação local de comunidades que têm fundamental importância para a divulgação das informações, promovendo conscientização, prevenção e cultura, além de serem fundamentais para as comunidades que atuam, os profissionais que trabalham também na sua operação também necessitam de apoio para sobreviver e manter seu caráter de divulgadores e agentes fundamentais para a conscientização educativa sobre as ações frente ao Covid-19. Nesse sentido, além de esse benefício, proteger um setor frágil dos efeitos econômicos, também promove a divulgação e conscientização e são agentes que têm um papel fundamental nas ações de combate à pandemia. Assim, esse projeto de lei prevê a contrapartida dessas emissões comunitárias junto aos órgãos públicos, estabelecendo metas de ajuda na divulgação das ações e das informações necessárias ao combate da pandemia em nosso país. Pela relevância do tema, em momento tão grave de crise de saúde econômica, contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição. Sala de sessões, em 20 de maio de 2020, Reginaldo Lopes, deputado federal do PT de Minas Gerais. É isso aí, pessoal. Então, esse projeto foi protocolado agora no início da noite, ainda não tem o número do PL. Nós já marcamos uma live para sábado, às 17 horas, no horário de Brasília, com o deputado Reginaldo Lopes, para a gente esmiuçar esse projeto e a gente correr. Ir para a luta, eu sei que não é tudo que queria, eu inicialmente propus um valor de R$10.000 mensal, só que esse valor daria em torno de pouco mais de 45 milhões de reais por mês. Né? E aí, conversando com o deputado, o negócio é o seguinte, não adianta também apresentar um projeto de lei e ele não ser aprovado, né? Então, o deputado foi mediando, olha, tal coisa, assim. Aí nós entramos no acordo apresentando essa proposta de R$10.000 a cada 3 meses. E como nós não sabemos quando que vai acabar essa epidemia, no mínimo aí nós vamos ter, se for aprovado, direito a 2 parcelas. Passo para vocês aí. Johnny Costa. Pronto, gente. Tá aí, Jeremias. Olha, tem um barulho aí, tem algum áudio aí vazando aí de vocês aí. É o áudio de seu Jeremias, mas eu fechei aqui para. Jeremias. Agora pronto. Gente, uma boa noite a todos. Esse é o Bate-Papo na City. Hoje com Jeremias dos Santos, presidente da Abraço, Sandro Lima, coordenador de comunicação da Abraço Bahia. E o tema nosso hoje é o papel das rádios comunitárias na pandemia. Inclusive, informações muito úteis, muito importantes foram passadas pelo Jeremias Santos agora há pouco. Agora, nós estamos estendendo o tempo dessa live, já falamos muita coisa, inclusive a minha internet aqui em Pirá começou a chover, Sandro, minha internet caiu, por isso que eu fugi daqui, né? Mas depois consegui acompanhar vocês, então é muito importante esse momento. Tem muita gente, inclusive, na live participando, pessoas do Brasil todas envolvidas diretamente ou indiretamente na rádio comunitária, e esse momento é importante para todos nós, isso que o Jeremias falou, é o momento da luta, da gente erguer a cabeça e mostrar realmente que nós temos um papel essencial na democracia desse país, não é? Tá conosco aqui, tem muita gente. Tá, Sandro, dá para você ler algumas pessoas aí, Sandro? Johnny, eu tô sem o retorno aqui de um outro computador, eu tô só no celular e eu tô aqui eu leio com aqui, água Johnny. na boca, rapaz, para ver todas essas mensagens que vai aparecendo aqui, eu não consigo ler. Mas eu já vi que o Rogério Brito tá aqui, Edinaldo,
que é o presidente aqui da nossa associação, está também aí. Aí você vai ter que ler para todos nós, né? Pode deixar que eu leio aqui. Vem aí, Jorge. Pois é, o Antônio Alves está aqui conosco, o Everaldo Carvalho mandando boa noite para o senhor Jeremias. O Antônio Alves, ele diz assim, em tempos de eleição, políticos procuram a comunitária, né, as rádios comunitárias, para usarem como palanque. Mas na hora, olha só, na hora que as rádios precisam, todo mundo, ó, tchau! Gato, gato. E o Soter José, ele diz aqui um negócio interessante que eu, sinceramente, eu não sabia, mas nós já fomos fundamentais na conscientização de cidadãs e cidadãos em amplas campanhas em parceria com o DST AIDS. O Rogério Oliveira, Brito Oliveira, abraço Johnny, Sandro e Jairo Bispo, Rogério Brito, da Anguera FM. A Sara Johnny tá falando aqui, ó, boa noite. Para mim. Impecável sobre as rádios comunitárias. Respeito muito o trabalho de todos os radialistas, inclusive o do meu marido, Johnny Costa. Tá ligado aí, né? Pois é, muito beijo, viu, Johnny? Tá mandando aqui para você, sempre muito prazeroso poder acompanhar a live de vocês daqui de Minas Gerais. E o Edinaldo Gonçalves de Oliveira, ele diz: olá, companheirada, boa noite, estamos juntos. Edinaldo da Rádio Esperança de Rui Barbosa, Sandro. Edinaldo é o presidente aqui da associação. O Rogério Brito, que você falou agora aí lá de Anguera, é o tesoureiro da Abraço Bahia. Né? E Sheila também é coordenadora de gênero e etnias da Abraço Bahia. Falou. E o José Soter, ele também é um entusiasta, um grande lutador aí pelas rádios comunitárias do Brasil já de muitos anos. Eu quero só dizer uma coisa para as pessoas que estão nos assistindo, que é importante a gente ressaltar duas coisas antes de encerrarmos a live. Porque papo de radialista, se a gente deixar, vai até de manhã. Mas vamos lá. Duas coisas. Primeiro, eu quero justificar aqui a ausência do presidente da Abraço Bahia, o Jairo Bispo, que estaria conosco na noite de hoje, mas houve um choque de agenda em outro compromisso que ele tinha, a gente não percebeu durante o momento que agendamos, e aí ele não pôde estar presente no compromisso de hoje, mas estará em um outro momento. Né? E também outros dirigentes aí da Abraço Bahia e das Abraços estaduais aí pelo Brasil. E ressaltar que essa parceria que a gente está fazendo aqui com o Ipiraciri, com o nosso amigo Jorge Wellington e também com o Johnny Costa, para as pessoas que estão pelo Brasil afora nos acompanhando, é um teste que nós estamos fazendo, né, para efetivarmos um projeto Abraço Online, né, que é o formato que nós convencemos o Jeremias, que é o presidente da Abraço Brasil, a chegarmos de uma forma mais rápida em todas as partes do Brasil, todas as rádios. Né. A nossa live hoje foi um primeiro contato, né, nós teremos outros contatos com a formatação já mais consolidada, e nós vamos chegar ao Brasil todo nesse debate, nessa discussão de uma forma tecnológica mais rápida. Então a gente está lançando hoje aqui de forma piloto, que é o Abraço Online pelo Brasil, para que a gente consiga conectar todo mundo, falar a mesma linguagem, encontrar caminhos, porque os problemas que as rádios comunitárias enfrentam em todos os lugares, na sua proporcionalidade, são os mesmos. E nós precisamos investir, pesquisar, trocar a experiência das novas tecnologias. É isso que vai impulsionar o rádio do presente para o futuro. Aí, em conversa com Jeremias e com Wagner Souto, que é também da Abraço Brasil e ele é da Abraço Pernambuco, nós chegamos a essa conclusão de que através das lives e através de plataformas dessas, como a que vocês têm disponível, a gente pode colocar aqui várias pessoas na tela e debater o assunto com todo o Brasil. É isso que nós pretendemos ampliar junto com o Facebook da Abraço Brasil, do Ipiracity e das outras, dos outros Facebook de outras emissoras. Então eu queria pontuar essas duas questões hoje para a gente não esquecer e já agradecer pela parceria, já agradecer a todos vocês que nos acompanharam, porque nós teremos muitos e muitos outros momentos nessa parceria aí que está se consolidando
com o nosso amigo Jorge Wellington aí do Ipiracity, com o Johnny, com o Jeremias e com todos aí que vão nos acompanhar. Com certeza. Johnny Costa. Eu agradecer a Sandro, as informações da Jeremias também, para esse nosso primeiro contato. Esse não vai ser o último, sim, porque a importância da democratização das comunicações, do rádio comunitário, a inserção dessas comunidades como transformadoras do meio de vida é muito importante, né? E a rádio comunitária, ela dá voz e vez, como bem a gente colocou aqui, e as lutas são de longas datas. Se nós conquistamos aqui um espaço, foi de muita luta, e essa luta tem que permear nesse mundo de internet, nesse mundo onde a informação é, na verdade, uma moeda. A gente cada vez se aprimora para se ajustar, para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais democrática, um pouco mais igual. E a luta das rádios comunitárias é isso, é alimentar as pessoas com boa informação para que elas tenham oportunidades. A gente vem mais de um século sempre sendo achatado pelos grandes meios de comunicação de massa, que na verdade têm manipulado muitas informações. E isso, claro, tem nos deixado aquém do que nós deveríamos ser como Estado, como nação, como região. Então eu agradeço, que não vai ser a última vez. É importante esse debate do rádio comunitário, dos meios de comunicação. Hoje foi uma aula com a realidade, partindo dos princípios legislativos, como disse o Jeremias Santos, e do ponto de vista técnico e o papel de inserção da rádio na comunidade, como bem abordou Sandro aqui, que é importante isso. E se todos nós, enquanto cidadãos, se a gente se apoderar disso, da rádio comunitária, como um veículo de comunicação, com um poder de atuação e de melhoria das condições da vida pública, da saúde, da educação, com certeza nós vamos vislumbrar um país muito melhor. E é para isso, Sandro, que a gente está aqui, né? O Ipiracity está aqui à disposição de vocês, Jeremias, dá abraço de vocês, simplesmente que você sempre foi aquele cara que nos deu força bastante. Eu sou um admirador seu, eu via lá na Nordeste, então eu gosto muito da sua comunicação. Jeremias, a batalha é essa, a gente sabe que não é fácil, porque o Jeremias, Sandro sabe disso, ele se dedica realmente para essas conquistas. Isso é importante, o que ele disse aqui. Nesse momento de pandemia, gente, as rádios comunitárias, elas estão incríveis, estão unidas. Para quê? Para passar boa informação para a Dona Maria, que às vezes não tem tanto acesso à informação, a Dona Maria que não sabe em que acreditar. Interessante. É tanta informação que às vezes isso atrapalha. E existe um porquê de tudo isso. Então a rádio comunitária, que ela tem que brotar do meio do povo e para o povo, ela faz essa abertura. Só salientando aqui a vocês internautas que amanhã tem live com o Elber Santos, o Bino Vavazinho e a participação da bióloga especialista em gestão ambiental e tecnologias limpas, a Gracilene Costa, aqui a partir das 7 da noite. Eu já agradecendo a vocês dois, eu admiro muito vocês e vamos lá, porque esse Brasil nos espera com uma comunicação melhor, Jorge. Jeremias Santos. Opa! Bom, eu só tenho a agradecer a você, Jorge, a você, Johnny, a você, Sandro, a todos os nossos companheiros. Estou vendo aqui a relação, o senhor falava de morar. Sóter, que foi dirigente, presidente da Abraço por muito tempo, no mandato, um dos fundadores. Aqui eu vi o Everaldo aqui de Sergipe. Vi vários companheiros aqui que não vai dar para falar agora. Mas eu queria dizer para vocês que a rádio comunitária ela foi construída com muita luta. Né? E é com luta que nós nos mantivemos durante 22 anos. E é preciso a gente lutar ainda mais agora para a gente mudar essa realidade que vive a rádio comunitária, sob pena de daqui a 20 anos temos outros companheiros na linha de frente e falando a mesma coisa que a gente. Portanto, essa geração aqui de dirigentes da rádio comunitária tem um compromisso de mudar a Lei 9.612, de trabalhar arduamente, dia após dia, junto aos parlamentares. Porque não adianta a gente ficar chorando leite derramado, não adianta ficar reclamando que o presidente Fernando Henrique não fez nada pela rádio comunitária, que Lula não fez nada, que Dilma não fez nada, que Michel Temer, que não sei quem mais não fez nada pela rádio comunitária. Por quê? Porque nós temos que tirar a bunda da cadeira, nós temos que lutar, nós temos que mudar essa lei. Nós identificamos que o problema nosso não é o executivo, o problema nosso está na raiz, no nascimento, que é a Lei 9.612. Portanto, nós temos que unir força e partir para cima do parlamento brasileiro para a gente mudar essa realidade.
Sobre o projeto de lei, a partir de amanhã eu vou comunicar a vocês melhor e já está agendado, vocês estão convidados para uma live no sábado, a partir das 17 horas, sobre esse projeto de lei que trata aí de uma grana, de um auxílio emergencial para as rádios comunitárias. Nós vamos precisar chegar junto em todos os 513 deputados federais e todos os 81 senadores que esse país tem. Portanto, gente, eu quero agradecer a vocês por esse convite e vejo que nós temos muitos assuntos para discutir. Nós vamos ter que precisar fazer live com o nosso companheiro Ailton, para esmiuçar a questão jurídica de uma rádio comunitária, a questão do papel de um conselho comunitário, que muito dirigente ainda não entendeu, esmiuçar todos os meandros das análises dos processos, tanto de renovação como primeira outorga pelo Ministério. Nós vamos ter que discutir aqui o que o Sandro colocou, a questão do conteúdo. Nós precisamos melhorar a nossa programação. Nós precisamos ter música de qualidade. Se for tocar música de qualidade. Se for ter jornalismo de qualidade. É possível fazer. Então nós temos que discutir isso, porque nós não podemos ficar tocando na rádio comunitária a mesma porcariada que a rádio comercial toca. Porque a rádio comercial toca essas porcariadas porque eles recebem jabá. E nós não recebemos jabá e ficamos tocando essas porcarias para os nossos filhos, para os nossos ouvintes. Portanto, gente, nós temos muita coisa a discutir e com certeza, Johnny, com certeza, Jorge e Sandro, vocês vão ser fundamental nessa discussão toda. Obrigado a todos, boa noite e vamos à luta, porque nós só estamos mudando alguma coisa através de luta e de muita luta. E fiquem em casa. Pois é, então você ouviu aí o Jeremias Santos, presidente da Abraço Brasil, e Sandro Lima, o coordenador da Abraço Bahia. E nosso bate-papo na City encerra aqui, né, a live dessa noite. Desde já agradecemos a todos vocês, internautas, que participaram aqui de todo o Brasil. Hoje a live foi muito boa, gente de toda parte do Brasil participando. E relembrar aqui o nosso abraço, as nossas considerações, que hoje são o projeto Dançar a Vida, que agora chama-se ASDAV, que é a Associação Dançar a Vida, completa seus 15 anos de existência. E desde já também conclamo a vocês que, se vocês quiserem ajudar o projeto aí Dançar a Vida, amanhã, na live da manhã, a gente vai colocar o número da conta, você pode doar o que você quiser. Esse projeto Dançar a Vida é um projeto com ludicidade, que cumpre o seu papel social, né? Então, parabéns pela existência dos seus 15 anos. E também, não esqueça de assinar nosso canal lá no YouTube do Ipiracity, baixar o nosso aplicativo do Ipiracity pelo Google Play, e também acessar o site do ipiracity.com. E também, um abraço também para todos os pedagogos. E com isso, nós encerramos a nossa live dessa noite. Sandro, antes de encerrar, já vou lhe dizer aqui, dia 10 de junho, se você quiser, já vamos marcar e agendar mais uma live. Tá bom? Já vai demorar, sim. Vamos deixar ok, né? Tá bom, então. Boa noite, gente. Muito abraço, muita fé, muita paz e muita luz. Tchau.